Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda aula prática do nosso curso de preparação para o exame de ordem, na sua 13ª edição. Essa aula estará disponibilizada para meus alunos do 10º período do curso de Direito da Faculdade Padre Arnaldo Jansen, por especial cortesia do professor Carlos Cruz, a quem deixamos aqui os nossos agradecimentos, ok? Muito bem, pessoal. Vamos então para a nossa segunda aula, lembrando do formato dessa fase do curso. Ou seja, a questão é proposta, nós discutimos, você redige e depois compara a sua solução com a solução proposta por mim, ok? Muito bem, vamos lá. A empresa mercantil limitada possui como atividade a incorporação e loteamento de empreendimentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro. Então, a atividade da empresa mercantil é comprar terrenos, fazer loteamentos ou construir e vender os imóveis construídos. Em março de 2001, José dos Santos, após exercer a gerência, então ele era gerente da empresa mercantil limitada, por mais de 5 anos, decide se retirar da sociedade em decorrência de divergências com os planos de expansão da mercantil desejada pelos demais sócios cotistas. Então, olha só, o que acontece é que esse José dos Santos discordava da intenção dos demais sócios em promover o crescimento, a expansão da empresa mercantil. Já que ele se desentendeu com os sócios, talvez o melhor caminho tenha sido esse mesmo, ou seja, ele deixou a sociedade. Mas veja que ele deixou a sociedade em 2001, então até 2001 ele exercia o cargo de sócio gerente dessa sociedade, ok? Muito bem. Olhe lá. José dos Santos aliena suas cotas para os demais sócios cotistas, os quais assumem a gerência da sociedade e prosseguem nas atividades comerciais da empresa. Então, olha só, o José dos Santos sai, os demais cotistas assumem as suas cotas e assumem também a gerência da empresa, ok? Olhe lá, a mercantil, após 2 anos de aquisição de novos terrenos, alcança a 3ª posição no ranking das maiores empresas imobiliárias na cidade do Rio de Janeiro, cujo critério é o faturamento advindo de lançamentos imobiliários em cada ano. Muito bem, olhe lá. Com a saída do José dos Santos, a alienação das suas cotas e a continuidade das atividades pelos demais sócios, a empresa cresceu, chegando a ocupar o 3º lugar no ranking das empresas do seu ramo. Esse Zé dos Santos, então, ou é um incompetente, um sujeito sem visão de mercado, ou é um tremendo pé frio, que foi bastar ele sair da sociedade para que a coisa começasse a melhorar, ok? Muito bem, então olhe lá. Em julho de 2003, contudo, a Secretaria da Receita Federal, em fiscalização realizada na empresa, acaba por realizar uma autuação sobre a mercantil limitada, objetivando a cobrança de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, devidos e não pagos, referentes aos períodos de apuração de janeiro de 99 a dezembro de 2000, época, então, em que o José dos Santos era sócio gerente dessa sociedade, ok? Muito bem. Sob a alegação de que determinadas despesas não poderiam ter sido excluídas da base de cálculo dos referidos tributos,
por não serem despesas diretamente necessárias às atividades da mercantil limitada, entre as quais as despesas de corretagem incorridas na aquisição dos terrenos. Ao término do processo administrativo, a autuação é mantida e o crédito tributário exigido é posteriormente inscrito em dívida ativa. Uma vez inscrito em dívida ativa, é ajuizada a execução fiscal, distribuída para o juízo da segunda vara das execuções fiscais da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, com base na certidão de dívida ativa expedida em face da mercantil e de José dos Santos. Então, olha só, os dois são aqui os executados, tanto a mercantil, a sociedade, quanto o José dos Santos, seu sócio gerente à época. Este na qualidade de corresponsável. Ambos são citados e oferecem há 10 dias bens a penhora. Na qualidade de advogado de José dos Santos, elabora a medida judicial competente para a defesa dos interesses de José dos Santos. Muito bem. Então, senhores, nós precisamos ver, primeiro, se a autuação procede. Claro, olha só. A apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, em termos muito simples, funciona da seguinte maneira. Imagine que eu tenha tido uma receita de R$1.000. Uma receita de R$1.000. Mas para gerar essa receita, eu tive um gasto de R$400. Então, o meu lucro é de R$600. Esse lucro será oferecido à tributação pelo imposto de renda pessoa jurídica e sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Claro, contribuição social sobre o lucro líquido. Repare que a dedutibilidade dessas despesas aqui está condicionada a serem elas realmente decorrentes da atividade tributável. Ou seja, esses R$400 realmente devem ser custo do produto para que obtivesse uma receita de R$1.000. Ora, a receita está dizendo que parte desse gasto não poderia ser deduzido. Vamos imaginar aqui, só para colocar número na coisa, que a receita tenha dito, olha, tem que tirar daqui R$100, porque esses R$100 foram usados para pagar corretagem na aquisição de imóveis, de terrenos. E que isso não seria despesa necessária às atividades da mercantil. Ora, senhores, você pode até dizer que você já viu o corretor trabalhar na venda de imóveis. É verdade, mas trabalha também na aquisição. Na verdade, a função do corretor
é aproximar as pessoas que querem comprar e que querem vender. Então, tem corretor que trabalha procurando imóvel para comprar e, evidentemente, que tem corretor que trabalha procurando comprador para os imóveis dos seus clientes. Ok? Muito bem. Então, a atividade do corretor aqui não tem nada de estranho. Estranho tem a atividade, o entendimento teórico da Receita Federal de que essa despesa não seria dedutível. Ora, se essa despesa não seria dedutível, o valor a ser levado à tributação não seria 600 e sim 700. Ora, se você já levou a tributação 600, falta levar o quê? Falta levar os outros 100. Claro, falta levar mais R$100 a tributação. É exatamente aqui, sobre esse valor, que a Receita autuou e está propondo a execução fiscal. A execução fiscal tem por objeto imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, sobre os R$100 que foram, digamos, glosados na sua apuração do lucro tributável. Ok? Muito bem. Vamos ver como é que a legislação da Receita trata isso. Aliás, melhor, a legislação do imposto de renda, não da Receita, trata isso, ok? Olha lá, o artigo 47. O artigo 47, combinado com o artigo 46 da Lei 4.506 de 64, diz que as despesas com corretagem necessárias à aquisição de terrenos são despesas operacionais e, portanto, devem ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda e das contribuições daí decorrentes. Veja bem, essa lei foi a lei utilizada na época em que essa questão foi apresentada no exame de ordem como solução para a prova, ou seja, a solução esperada pela banca. Cá entre nós, o examinador que fez isso, ele não é um sujeito atualizado no imposto de renda. Tá? Essa lei é uma lei antiga que, embora vigente ainda, tem muito mais valor histórico do que valor normativo propriamente dito. É verdade que grande parte dela foi absorvida pelo regulamento do imposto de renda, o decreto de número 3.000. Claro? Por outro lado, como é um decreto muito grande, nem sempre o material que você leva para a consulta na prova, no exame de ordem, contém esse regulamento. Claro? Mas, de qualquer forma, a própria ideia da tributação de que você precisa deduzir do valor tributável a despesa necessária à geração daquela riqueza levaria a esse entendimento, ainda que na prova você não tivesse citado os artigos 47 e 46 da Lei 4.506, ok? Da Lei 4.506. Muito bem. Vejamos então agora quais são as possibilidades do nosso amigo José da Silva, ser efetivamente responsável. A responsabilidade dos sócios gerentes está prevista lá no artigo 135 do CTN. 135 do CTN. Olha lá, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. As pessoas referidas no artigo anterior, não é o caso. Os mandatários prepostos ou empregados, não é o caso. Os diretores
gerentes de representantes de pessoa jurídica de direito privado. Claro? Ora, eu não tenho nenhuma informação na questão sobre fatos ilícitos praticados pelo José dos Santos. Eu não tenho nenhuma informação sobre fatos ilícitos. Claro? Aliás, a única informação que eu tenho é que deixou de ser pago determinado tributo. Ora, vem em nosso socorro a súmula 430 do STJ. Que diz que a falta de pagamento por si só, não caracteriza ato ilícito para fins de aplicação do artigo 135 do CTN. Repare que o texto da súmula 430 diz por si só. Então, em outras palavras, o entendimento do STF é de que a falta de pagamento para gerar a responsabilidade pessoal do sócio-gerente deve estar associada à prática de um ato ilícito. E a prova desse ato ilícito cabe à Fazenda Pública. Ok? Também vem agora em socorro da Fazenda, e nós precisamos afastar essa hipótese, a súmula 435, que diz do encerramento irregular das atividades. O encerramento irregular das atividades gera a responsabilidade pessoal do sócio-gerente. Claro? Ora, não há que se falar em encerramento irregular das atividades, pelo contrário, depois da saída do José dos Santos dessa sociedade, as coisas melhoraram muito. Ou seja, ela cresceu em faturamento, chegando a ocupar a terceira posição no ranking. Ok? Então, não tem nem aplicação do 430, e, aliás, não tem que dizer que a falta de pagamento é ato ilícito. Não há que se falar isso por força da aplicação da súmula 430 e também não há que se falar em responsabilidade por encerramento irregular da sociedade, posto que nos termos do próprio enunciado, a sociedade efetivamente continuou dizendo ou fazendo as suas atividades, inclusive crescendo expressivamente em faturamento. Ok? Muito bem. Agora, então, nós vamos parar o vídeo. Se você precisar voltar, volte quantas vezes quiser. Vamos parar o vídeo e você vai, no prazo de 1h40, vai redigir a petição. Claro, redija a petição como se você estivesse fazendo a prova do exame de ordem. Redija a petição como se fosse a primeira para um grande cliente seu. Claro? E assim, já nós vamos conferir ou vamos comparar a minha solução proposta com a sua solução redigida. Ok? 1h40 e nós voltamos. Muito bem, pessoal.
Passada 1h40 no máximo, eu imagino que você já redigiu a sua petição inicial e nós vamos agora comparar a sua solução com a minha solução proposta, ok? Então, vejamos lá. Se nós temos uma ação de execução com penhora já realizada, a maneira tradicional de se discutir, a maneira tradicional de resistir é o ajuizamento dos embargos à execução, ok? Então, em se tratando da ação dos embargos à execução, que é distribuída por dependência aos autos da execução fiscal, o endereçamento já está claro na prova. Olhe lá. Excelentíssimo senhor juiz federal da 2ª Vara de Execuções Fiscais da Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Da onde que eu tirei isso? Tirei denunciado, já que é esse o juiz que conhece da execução, ele tornou-se prevento para conhecer também dos embargos à execução, ok? Muito bem. Olhe lá. José dos Santos, nacionalidade, estado civil, profissão, com domicílio na rua tal, em Rancho Queimado. Esse Rancho Queimado está demais aqui, claro. Esse Rancho Queimado está demais, então vamos tirar o Rancho Queimado, porque eu não sei aonde é o domicílio do José dos Santos. Portador do CPF, 3 pontinhos, vem com arrimo nos artigos 16 e 38 da Lei 6.830 de 1980. Esse aqui é o fundamento jurídico da ação de embargos à execução, artigos 16 e 38 da Lei 6.830. E artigo 282 do CPC. Artigo 282 do CPC. Respeitosamente, o seu advogado que receberá intimações na rua 3 pontinhos, ajuizar os presentes embargos à execução em face da União. Por que eu sei que é em face da União? Porque ela tem interesse, o tributo é tributo federal, imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, a ser citada na pessoa de seu procurador, com domicílio funcional na rua 3 pontinhos, número 3 pontinhos, e o faz nos seguintes termos. O embargante é pessoa física e foi gerente da Sociedade Mercantil Limitada, pessoa jurídica também executada. O objeto da execução é exigir dívida tributária relativa ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, com base no entendimento de que determinadas despesas não poderiam ter sido excluídas da base de cálculo dos referidos tributos por não serem despesas diretamente necessárias às atividades da mercantil limitada, entre as quais as despesas de corretagem incorridas na aquisição de terrenos. Bem, da onde que eu tirei essa informação? Do próprio enunciado. Claro, tirei essa informação do próprio enunciado. Sem qualquer razão de fato ou de direito, o embargante, que é o José dos Santos, foi incluído no polo passivo da execução aqui embargada. Por não concordar com tal exigência, vem ao Poder Judiciário. São os fatos. Então, senhores, a estrutura sugerida para a narração dos fatos é sempre simples e concisa. Ou seja, aqui eu vou dizer quem sou, o que aconteceu, por que eu estou aqui. Ok? Muito bem.
vou agora enfrentar a questão do direito. A primeira coisa que eu vou enfrentar é se essas despesas que foram glosadas são efetivamente necessárias e, portanto, dedutíveis ou não. Ok? Vejamos. A questão aqui é se definir se as despesas relativas às tais corretagens são ou não decorrentes das atividades da sociedade incorporadora. Sob o aspecto fático, não resta dúvida de que a aquisição de terrenos é fundamental para o desenvolvimento das atividades de incorporação. Terrenos esses cuja prospecção é uma das vezes feitas através de corretores contratados para esse fim específico. Nos termos do artigo 47, combinado com o artigo 46 da Lei 4.506 de 64, as despesas com corretagens necessárias à aquisição de terrenos são despesas operacionais e, portanto, devem ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda e das contribuições daí decorrentes. A exclusão dessas despesas operacionais como despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda levam à criação de um crédito tributário sem suporte legal. Claro? Sem suporte legal. Logo, o crédito tributário objeto da exclusão não tem suporte legal, sendo ilegal sua constituição e respectiva inscrição. Então vejam, o que eu disse aqui? Essa despesa com corretagem na procura para aquisição de terrenos é despesa operacional, sim, é despesa necessária à manutenção das atividades da mercantil. Portanto, não pode ser incluída na base de cálculo, tem que ser deduzida, ok? Agora vamos ver se o José dos Santos pode ser sujeito passivo da relação. Olhe lá, para que a execução possa ser proposta contra o embargante, é necessário que ele seja sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável. No caso aqui, o José dos Santos pode ser, no máximo, responsável, porque ele não praticou o fato gerador. Quem praticou o fato gerador foi a Mercantil Limitada. Contribuinte ele não é, pois quem praticou o fato gerador do imposto de renda foi a Mercantil Limitada. Resta verificar a hipótese dele ser responsável. Não há no enunciado qualquer afirmação que possa enquadrar o executado em qualquer dos ilícitos do artigo 135 do CTN, ou seja, ele não praticou nenhum ato ilícito, não há nenhum ato ilícito elencado lá no artigo 135 do CTN. Ademais, não se pode presumir a extinção irregular da sociedade, pois ela continuou suas atividades com incremento de faturamento, inaplicável, portanto, a súmula 435 do STJ. A súmula diz: presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Ora, não é o caso, então, da súmula 435, porque a empresa não foi dissolvida irregularmente. Muito pelo contrário, ela continuou trabalhando e até aumentou em muito seu faturamento. Ok? Pelo exposto, o embargante não é sujeito passivo na obrigação tributária que deu origem ao crédito posto à execução, e sua extinção em relação ao embargante é consequência lógica. Repare que você é advogado do José dos Santos, você não é advogado da Mercantil Limitada, ok? Muito bem, nós vamos agora demonstrar a necessidade do efeito suspensivo,
com base no artigo 739-A, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Olha lá. Havendo penhora regular de bens do executado, deve-se atribuir a estes embargos efeito suspensivo da execução embargada, sob pena de um embargante vir a ser privado da propriedade do bem penhorado, sem que possa esgotar a possibilidade de defesa nos termos do artigo 739-A, parágrafo 1º do CPC. Ok? É necessário a gente demonstrar ao juiz o cabimento do efeito suspensivo, porque no momento seguinte nós vamos pedir ao juiz que conceda esse efeito suspensivo. Ok? Muito bem. Feito isso, vou fazer os pedidos. Olhe lá. Seja a presente ação distribuída por dependência aos autos de número 3 pontinhos e determinada a suspensão da execução nos termos do artigo 739, letra A, parágrafo 1º do CPC. A citação da embargada para querendo oferecer contestação e acompanhar a presente ação sob as penas da lei. Sejam os pedidos formulados na presente ação julgados procedentes para determinar o cancelamento da inscrição e consequente extinção da execução embargada. Esse é o grande objeto dos embargos à execução, é extinguir a execução embargada. A condenação da embargada nos ônus da sucumbência e a desconstituição da penhora efetivada. Lógico, lá nos autos da execução fiscal já tem uma penhora efetivada. Claro, então, julgados procedentes os embargos, a decisão aqui proferida vai ser trasladada lá para os autos da execução. E aí eu peço a desconstituição da penhora, a insubsistência da penhora. Ok? Muito bem. O embargante provará o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Dá à causa o valor de junta documentos, procuração, cópia do auto de penhora, pede deferimento, local e data, assinatura do advogado. Ok? Muito bem, pessoal. Uma questão que não é uma questão complexa, mas também não é uma questão do dia a dia daquele recém-saído da graduação. Ok? Espero que você tenha feito a sua redação, tenha achado a sua redação compatível, tem que estar igual não, tem que estar compatível com a redação por mim sugerida. Ok? Continue os seus estudos, nós voltamos em breve com mais uma aula prática. Um grande abraço, fique com Deus e bons estudos.